Bem-vindos e bem-vindas aqui no canal Mensagem, Oração e Louvor. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui do canal. Eu escrevi aqui um breve roteiro para que eu não me perca. Então seja muito bem-vindo, a paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. E eu quero dizer que eu tenho algo muito especial para dizer para vocês, para compartilhar. Nessa noite Deus me deu um sonho e me deu um recado. Eu acredito que Deus me deu esse sonho, não só para mim, mas para todos nós. E eu espero que Deus possa falar o coração de vocês também, tá? Que vocês possam ouvir atentamente até o final, porque Deus vai falar conosco nesse momento. Esses dias eu tenho buscado o Senhor, povo de Deus, e tenho pedido direcionamento ao Espírito Santo, porque mesmo que seja um simples devocional que você vai fazer, ou um louvor que você vai entoar, qualquer coisa com relação à obra de Deus que a gente venha fazer, é importante que a gente tenha um período de se consagrar a Deus, período de buscar o Senhor, né? A palavra do Senhor, ela diz, né? Que aqueles que me buscam, me acham. Esses dias eu tenho orado, né, de madrugada, pela misericórdia do Senhor, e Deus me deu esse sonho. Mas antes, eu gostaria de contar esse sonho, mas gostaria de pedir a vocês que deixem o seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Que Deus tenha uma mensagem para todos nós. Eu te convido a você compartilhar para um amigo que precisa ouvir essa palavra e receber da parte do Senhor. Então, vamos fazer uma oração antes de iniciar? Pai, fala conosco através desse testemunho, Pai, desse sonho, dessa revelação, esse recado que o Senhor tem para nós. Nos ajude, Senhor, a entender, Senhor, a Tua palavra e me ajude a ministrar, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, os Teus escolhidos, aquilo que o Senhor tem a dizer. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá ao sonho. O meu sonho foi assim, meus queridos. O que acontece? Eu sonhei que eu estava nesse lugar aqui onde eu moro, na minha região, no Rio de Janeiro, com os meus filhos, e eu conseguia salvar um deles, né, que é até o Levi. Então eu corria muito e vinha um grande mar sujo atrás, um mar muito sujo, um mar preto, né, um mar escuro. E nesse mar ele ia levando tudo pela frente, né? Então, continuando, eu andava para frente correndo e muitas pessoas atrás ficavam. Iam sendo imergidas pelo mar. E esse mar, conforme ele ia entrando assim, ó, ele ia levando tudo, o chão, né, o piso, toda aqui o local, a cidade ia se desmanchando e ia cedendo e se desvaiando naquela água ali. Nada ficava sobre nada. Então ali eu corria e eu vi, no sonho tinha uma direção. Sobe naquele lugar mais alto, que tinha umas pedras na frente, e dizia, sobe naquele lugar mais alto, que você vai se sustentar ali, onde você sentir que tem firmeza ali, você fica ali em cima. Aí eu corri, nós subimos, eu e mais algumas pessoas que eu chamei, mais algumas pessoas estavam atrás também tentando salvar. Essas pessoas subiram. E alguns de nós, quando estava bem lá em cima dessa pedra, e ali em cima, aquelas pedras ali, vinha uma voz que era minha, mas era impulsionada, assim, né? Saía aquela palavra da minha boca. E eu acredito muito que Deus fala com o seu povo, com a sua igreja, através de sonhos,
né? Não é de hoje que Deus usa os profetas, Deus usa os ungidos para falar com o seu povo, com a sua igreja, né? Sobre sonhos, com sonhos, através de sonhos. E ali o Senhor falava assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E ali diz assim, ó, em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E ali o Senhor, conforme veio essa mensagem para mim, ele dizia assim, que o meu povo deve se arrepender, né? Então, assim, eu tenho, antes de falar, dar essa continuação, eu tenho um testemunho que há muitos anos atrás eu tive um sonho, até na casa, quando eu morava na casa do meu pai e da minha madrasta, eu tive um sonho, que eu acordei gritando esse sonho, né? Falando o final desse sonho, que arrependam-se, o Senhor está voltando, Jesus está voltando. Eu gritava para o mundo inteiro ouvir, né? E hoje eu me deparo contando para vocês aqui, através do canal, Mensagem, Oração e Louvor, né? A todos que chegarem esse vídeo, né? A todos que forem contemplados, eu te convido a você ser um ministro. Eu quero convidar você a uma jornada aqui no canal de intercessores, de pessoas que são levantadas em oração para esse propósito que o Senhor colocou no meu coração através desse sonho. E eu quero dizer para você que em Hebreus, lá no capítulo 1, verso 1, Deus fala com Balaão através de uma mula. Deus usa quem Ele quer. E Ele usou uma mula para falar com Balaão. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então o Senhor, Ele usa quem Ele quer. Eu sou uma humilde serva. E você poderia dizer, mas você teve esse sonho porque nos últimos dias foi o que mais se falou, isso aí estava na sua mente. É diferente, meus queridos. É diferente quando você recebe uma mensagem bem atualizada do Senhor. Você sente a presença de Deus, você é confirmado no seu coração. E eu quero dizer mais, o Senhor vai confirmar no coração de pessoas aí, do outro lado, tá? Você vai sentir, porque quando é o Espírito Santo falando, não tem engano, sabe? Então, quando Ele manda e a gente obedece, Ele simplesmente faz. É Ele que gera, né? Que dá fruto àquela semente. Então, nós estamos aqui lançando a semente. E ali eu perguntava ao Senhor, ainda de madrugada, Senhor, mas o que o Senhor quer nos dizer, né? O que o Senhor quer falar conosco através desse sonho, Pai? O que o Senhor quer dizer ao seu povo? Porque foi muito real. Eu vou te dizer que um pouco antes de acontecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul, uns 3 dias antes, uma semana mais ou menos, eu também tive um sonho. Foi muito parecido, que eu tentava salvar os meus filhos numa água bem parecida, preta, suja. E aí eu dizia, poxa, mas Senhor, não permita que isso aconteça aqui no Brasil. Aí eu tenho certeza que muitas pessoas oraram. Foi logo quando deu aquela previsão de tempo, né? Que, se não me engano, foi até um dia de aula adiado. Tiraram mesmo. Meus filhos não foram para a escola. Então, eu acredito que Deus deu livramento, sabe?
para aqui, nessa região, né? Mas lá no Rio Grande do Sul aconteceu, né? E assim, Deus, eu tenho certeza que através durante o ano, ele avisou, ele vem avisando, ele vai falando o que vai acontecer, tá? O Senhor, ele vai ministrando aos nossos corações, ele não nos deixa enganado, ele não nos deixa perdido, sem saber o que é de há por vir, né? E as profecias têm se cumprido, tudo tem se cumprido, né? Biblicamente falando. E, irmãos, eu quero ser aqui canal de bênção para dizer que o Senhor disse que ele quer um arrependimento. Aí, quem deve se arrepender, né? A gente pergunta assim, poxa, mas como a gente vai se arrepender? Quem deve se arrepender? Todos, diz o Senhor Jesus, todos. Todos, seja qual religião você for, tá? Você precisa ter um coração voltado a Deus e se arrepender dos seus maus caminhos. Olha, como diz, né, em 2 Crônicas 7, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O Senhor, ele quer dar mais um livramento ao Brasil. O Senhor tem avisado, tá? E o Senhor falava nesse sonho que o pecado, conforme aquela água suja, que o pecado, que a idolatria chegou às narinas do Senhor. O cheiro do pecado, da idolatria, chegou até o Senhor. Então, eu disse, Senhor, como vamos saber que o Senhor aceitou o nosso arrependimento? Que caminho poderemos tomar para que o Senhor venha aceitar o nosso arrependimento? E o Senhor disse, em primeiro lugar, todos devem se arrepender, mas não de qualquer maneira. Ter ídolos e outros deuses. Lá em Êxodo 20, versículo 4. Eu te convido a abrir aí a sua Bíblia, ou a sua Bíblia online, bem rapidinho, e vai lendo esse texto enquanto eu vou falando aqui, mais ou menos o que significa adorar outros deuses. O povo de Deus, na época do Êxodo, estava rodeado por muitos povos que adoravam outros deuses. Por exemplo, Dagon, filisteus, Instar, fenícios, quemóis, moabitas, Moleque, amonitas, entre outros. E na época de hoje, estamos vivendo numa época em que a maioria das pessoas tem o que como deuses? Isso que queremos saber, o que as pessoas têm como deuses? Elas adoram o quê? Vou citar aqui, irmãos, alguns exemplos de deuses que, se não obedecermos ao primeiro mandamento, pode tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Por exemplo, o dinheiro, a fama, o poder, time de futebol que você possa colocar no seu coração antes de Deus, a idolatria e etc. Tudo que você colocar no seu coração como prioridade, adoração, você pode estar fazendo isso de um Deus. Há imagens, esculturas, né? A Mamon. Então, e aí, jovem, como tem lidado com esses assuntos? Será que você tem ocupado a sua mente e enchido o seu coração com alguns desses deuses, de tal modo que isso tem dificultado a sua adoração ao único e verdadeiro Deus? Então, portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabendo que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus, pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e
para quem vivemos. E é um só Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, e por meio de quem vivemos. Leia lá em 1 Coríntios, capítulo 8, 4 ao verso 6. E o Senhor enfatizou para mim sobre a oferta de Abel. Representa um coração puro. Anote aí, Gênesis 4, do 4 ao 15. Pegue sua Bíblia, pegue um caderninho e vai anotando esse passo a passo. O Senhor te convida a que você tenha um coração puro, um coração arrependido, um coração verdadeiro, para que você venha conseguir atingir o coração do Senhor, para que nas narinas do Senhor cheguem a sua oração de arrependimento, a sua oferta agradável ao Senhor. Porque, irmãos, é triste demais. Nós podemos contemplar o que houve e pessoas que relatam que foram lá em Rio Grande do Sul. Nós nos compadecemos com vocês, meus irmãos em Cristo. É muito triste o que houve. Nós não desejamos isso a ninguém. Mas agora o Senhor tem avisado para aqui, bem mais próximo, nesta região do Rio de Janeiro. Arrependam-se dos seus pecados, das suas idolatrias. Nós vimos que Jesus Cristo foi naquele simbolismo, carnavalesco, crucificado, abatido. E o Senhor tem visto isso, e o Senhor tem se irado, tem ficado triste, tem ficado decepcionado, porque é isso que tem chegado às narinas dele. Mas o Senhor, ele tem misericórdia daqueles que fazem aliança com o Senhor. Eu creio que aqui no Brasil existem pessoas que oram, existem pessoas que dobram o joelho, existem servos do Senhor enviados por Jesus Cristo que se santificam, que ainda falam com Deus com toda sinceridade e de todo o coração. Eu quero dizer para você sobre as pragas do Egito como sinal do coração duro de Faraó. Anote aí, Êxodo 7, do verso 12. Quero dizer para você, não endureça o vosso coração. O que mais nós temos que esperar? Por acaso o Senhor Deus não tem poder de fazer o que Ele quer e na hora que Ele bem quer? Quanto tempo a gente passa para construir algo, um bem, uma família? Tem coisas que são levadas que não voltam mais. O Senhor, Ele corrige a quem Ele ama. Mas o Senhor, Ele é juiz, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Então, se o Senhor tem nos avisado para que a gente venha entrar numa comunhão em secreto com Ele, o Senhor lhe fala, fecha a porta do teu quarto e ora. Ora pelo Brasil. Ora pelo nosso presidente, pelos governadores, pelos parlamentares. Ora pela sua nação. Ora pela cura, pelo arrependimento. Ora para que o Senhor tenha misericórdia e para que a ira do furor do Senhor não venha sobre nós. O Senhor, nesse sonho, Ele me disse que iria guardar e dar escape. Quando Ele indicava aquelas pedras, simboliza o escape. O Senhor vai dar escape àqueles que se voltarem para Deus, aqueles que se arrependerem.